Oi, gente! Sejam bem-vindos ao Papo de Bagagem. Eu sou a Sara Gimenez, proprietária da voz que agora fala com vocês. Se você não me conhece, corre no episódio número 001, porque lá eu explico um pouquinho de quem eu sou e da proposta do canal também. Hoje eu vou ser bastante objetiva no assunto, porque temos uma convidada. Gente, se preparem-se, porque esse episódio vai render. Eu tô aqui com a minha amiga Sara. Oi, Sara. Oi. Ela também é designer de interiores. E olha só, a gente tem o mesmo nome, a mesma profissão, a mesma idade. Brincadeira, a gente não tem a mesma idade, mas enfim. A gente se conheceu há 1 ano em Santo André, na cidade que ela mora, né? Em São Paulo, mas ela vai falar sobre isso. No ano passado, e de lá pra cá parece que a gente já se conhece desde criança, né? Meu Deus do céu, é muita história, muita coisa. E eu vou deixar a Sara se apresentar pra vocês. Oi, gente. Então, como a Sara falou, meu nome é Sara. Eu tenho 24 anos, eu sou de São Paulo. Eu comecei a fazer faculdade de arquitetura, mas eu acabei indo para designer de interiores e é o que eu amo, né? Então, eu trabalhei durante 4 anos na área e agora eu tô aqui em Curitiba fazendo a ETED, que é a Escola de Treinamento e Discipulado da Jocum. É isso. A gente vai falar hoje sobre o minimalismo. O que será minimalismo, né? Porque a gente escuta muito falar sobre o minimalismo e a gente às vezes não sabe o que é. Eu não sabia o que era até eu começar a ter muito interesse por isso esse ano. Eu já ouvi muita coisa a respeito. Por exemplo, eu já ouvi comentários de que minimalismo é a pessoa que é pobre e ela não tem nada. Eu já ouvi também minimalismo que é a pessoa que é rica e ela é mão de vaca. Então, tipo assim, eu já ouvi muita coisa e as coisas até se contradizem, né? E eu acredito que você já deve ter escutado também muita coisa, porque você trabalhou mais na área do design de interiores do que eu. O que você já ouviu, Sara? Então, é muito isso que você falou, né? As pessoas acabam não sabendo muito. A gente recebia bastante cliente na loja e que acabavam pedindo, eu quero algo mais clean, porque eu vou enjoar da cor. Eu quero algo mais funcional, para manter mais organizado. E não sabem exatamente do que se trata esse minimalismo, né? O que é isso? É um estilo de vida, né? Não é só uma decoração. Esse é o ponto, né? Porque as pessoas falam muito e na maioria das vezes as pessoas não sabem o que é, de fato. Então, às vezes, eu acho que mais por modinha também, porque Com vai certeza. naquela onda de internet, Pinterest, Instagram e tal, e aí vai nessa onda. Eu tenho uma opinião sobre minimalismo. Porque assim, eu entendi que não existe uma regra sobre isso, mas existe o que você entende, é um conjunto de coisas, né? Eu acredito que o minimalismo é a gente viver com o essencial. E é um estilo de vida, não é um estilo de decoração, não é um estilo de roupa, é um estilo de vida. Então, o minimalismo, quem vive no minimalismo é uma pessoa que vive isso em todas as partes, em todas as áreas da vida, né? Seja ela dentro de casa ou fora. E uma coisa, eu vi isso bastante aqui na ETED, né? O excesso de coisas. Muitas vezes a gente tem um excesso, tem roupa guardada que a gente acha que vai usar. E um exemplo, assim, eu vim pra cá e eu trouxe uma mala de roupa. E as coisas que eu trouxe, tem coisa que eu ainda nem tirei da mala, que eu nem usei. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei assustada com as meninas. E assim, eu vim pra ficar 5 meses, então com uma mala. E chegou meninas aqui com 3 malas de roupas. Então, assim, é um excesso em tudo. Excesso em maquiagem. Nossa, é um absurdo. Então, é em relação a isso mesmo, sabe? É um estilo de vida. Esse é o ponto. É você saber que você não... Por exemplo, você não é uma centopeia. Você não precisa ter 1000 sapatos, né? É uma consciência que você tem. Eu não tô falando que quem tem tá errado, tá, gente? Eu tô falando que essa é uma opção de um estilo de vida que as pessoas podem adotar, de entender, de viver com o que precisa, né? Porque isso que a Sara falou é muito verdade. Toda vez a gente vê muita gente chegando aqui com muita coisa. E a gente sabe que na maioria das vezes essas coisas não são todas utilizadas. E assim, vamos entrar agora no foco do episódio de hoje. Como nós duas estudamos para entender melhor o layout de uma casa, não só de casa, porque a gente estuda vários outros ambientes, mas focando hoje nessa coisa de casa mesmo, eu acho que a gente pode falar um pouco
sobre como trazemos o estilo de vida minimalístico para dentro das nossas casas. Porque eu acredito que a graça do design de interiores é justamente tornar o ambiente, além de lindo, funcional com coisas essenciais. E o minimalismo, ele prega bastante isso, né? Você estudou mais sobre isso, você pode falar mais sobre isso, né, Sara? Na verdade, o minimalismo, ele surgiu na década de 80. Então, podemos, né, entrar aqui, entender nisso, né? Entender que faz parte do pós-modernismo, né? Do movimento pós-modernismo. E pra gente que trabalha com isso, o maior desafio é deixar o ambiente funcional, agradável e aconchegante, usando apenas os elementos necessários, sabe? Usando apenas o que é necessário. E eu tava vendo também, sabe, um artigo do Diego, é um arquiteto, o nome dele é Diego Revoto, e ele passa 5 passos pra gente levar isso pra dentro da nossa casa. Muito legal, muito legal. Dá pra gente falar sobre isso, né? Porque a gente pode trazer como uma dica também, né? De coisas que a gente pode fazer dentro de casa que torna a nossa vida mais prática, né? Mais funcional. Porque isso é você trazer o minimalismo de verdade pra dentro de casa. Não é ter tudo branco, né? Envolve muitas outras coisas. E os 5 passos, a gente pode comentar um pouco sobre eles, mas os 5 iluminação natural, uso de cores, a estrutura, a decoração e a organização. Então, são 5 passos para você conseguir levar isso pra dentro da sua casa. Legal. Vamos discorrendo, então, falando sobre cada um deles, e aí a gente pode dizer... e trazer isso pra a vida real, né? Do que as pessoas têm em casa, do que as pessoas fazem, que a gente faz também, né? Isso. A iluminação, ela, que é o primeiro tópico, né, que ele passa, ela precisa invadir a casa. Então, a iluminação natural é o que preza por isso. Então, além das cores claras e neutras, as cortinas, persianas, sempre são com tecidos finos, trazendo justamente essa leveza para dentro do ambiente. E a intenção é justamente essa, né? Eu acho que essa é a chave, isso que você falou, de tornar o ambiente mais leve. Eu lembro que na faculdade, quando eu estudei sobre iluminação natural, eu estudei sobre iluminação geral, mas a natural é a que mais, assim, cativou meu coração, porque ela é ótima para estimular também a produção, né? Então, acho que isso, dentro do minimalismo, traz muito efeito. Sim. Porque torna tudo mais fácil, faz você ter vontade de fazer as coisas. Então, realmente, é ter essa inteligência em como colocar isso em casa, né? Até nas cores, né? E no segundo ele já fala isso, do uso das cores. Que foi o que você falou, não se trata só de uma preferência estética. Então eu não uso branco só porque ele é uma ausência de cor, que ele vai trazer algo pra minha vida, não. Mas eu uso porque ele é um difusor de luz natural. E tem umas outras cores também, a gente trabalha com bege, com cinza, com off-white, e até o preto pode ser usado na paleta de cor. Sim, é justamente essa coisa da escolha da cor na casa ser funcional, né? Porque eu acredito que as cores ou os tons se referem mais a apagar ou enaltecer alguma coisa no ambiente. E isso tem que ser de uma forma inteligente, né? Tem que ser feita de uma coisa inteligente. Eu não vou escolher uma cor porque eu só gosto dela, mas no que ela vai funcionar dentro da minha casa, né? Isso é muito interessante. Por exemplo, a luz, que a gente acabou de falar. A cor, ela é responsável por expandir ou apagar aquela luz que tá entrando, né? Então, acho que isso entra muito nessa coisa de realmente tornar o ambiente funcional. Acho que a gente vai repetir funcional várias vezes. O terceiro passo, né? Sim. O terceiro passo, então, ele fala sobre a estrutura. Que ela é uma estrutura limpa, ou seja, ela é uma estrutura sem moldura, sem adereço ou itens decorativos. Isso é uma característica marcante, porque além do acabamento fosco, que também deixa a estrutura bastante interessante, sem comprometer o estilo. Então, algo clean, sem chamar muita atenção, é o que vai enaltecer o estilo minimalista. E a gente tem que pensar, amiga, que estrutura não muda, né? Então, exagerar na estrutura, não exagerar, na verdade, ela nos ajuda muitas vezes quando o ambiente dá um sinal de tipo assim, eu preciso de uma mudança, né? Porque quando
quanto mais coisas você coloca em algo que não pode ser alterado, mais difícil fica pra você tornar aquilo funcional. Vou repetir funcional de Não, novo. e até decorar, ó. Eu tenho uma amiga que a cozinha dela é vermelha. Sim. Ela não consegue decorar com nada. Porque já ficou ali. Então, assim, às vezes a ausência disso, sabe? A ausência da cor, ela traz tanto uma leveza pro espaço e ela consegue também decorar com outras cores. Por mais que, eu não sou adepta a esse estilo minimalista. Só que eu não quero deixar o meu ambiente pesado. Sim. Então não é só sobre o estilo, mas é sobre o ambiente, é sobre trazer uma clareza para tudo isso, né? Isso é bem interessante. Eu tô fazendo um projeto para um casal que mora aqui na base de uma casa, e a casa deles, o tema é funcionalidade, né? É uma casa pequena, mas tá tudo super indo bem. E eu fiz o projeto, eu fui decidir algumas coisas, fazer uma consultoria, né, sobre as cores, essas coisas da cozinha. E aí ela me falou que ela queria ter cor na cozinha dela, que não fosse aquela cozinha meio que apagada, tipo assim, ou tudo branco, ou tudo cinza, ou tudo preto. E aí eu tava falando sobre justamente isso, de você usar... Porque pra mim, deixar bem claro aqui, né? Eu e a Sara, a gente tem uma opinião diferente, mas preto, branco e cinza não é cor. Pra Sara é cor, pra mim não é. E aí eu falei assim, dá pra você usar, colocar na cozinha branco, né? Que é um difusor de luz maravilhoso, preto e cinza, e você usar cor em outras coisas que você pode ir mudando. Sim. Por exemplo, cortina, você pode colocar assento de canto alemão. Então... ter essa jogada em coisas que você pode mudar. Sim. Porque imagina uma cozinha toda vermelha. Não é. Você não pode, você vai fazer o quê? Vai quebrar a parede. Sim. Então é muito complicado, né? Essa coisa de, tipo assim, você ter que tentar mudar uma coisa que você já fez na estrutura e não é muito difícil, assim, ter que alterar depois, né? Sim. E daí, falando também nisso, cabe, né, já dentro da estrutura em relação à decoração, a regra no minimalismo é o menos é mais. Sim. Então, sabe, o que é funcional pra você? O que é primordial pra você? Porque às vezes a gente tem coisas assim na nossa casa que tem um valor sentimental. Ai, mas é que meu avô foi pros Estados Unidos e trouxe uma lembrancinha. Às vezes o negócio é até feio e você deixa lá por conta desse valor sentimental. Um exemplo assim, Sara, vai vendo. Marcos é meu namorado. Amor, te amo. Ele me deu, quando ele me pediu em namoro, quando ele foi me dar aliança, ele me deu numa caixa de coração, de sonho de valsa. Sim. Eu, né, tô com a aliança, tudo certo. Só que eu guardei a caixa. A caixa eu não consigo usar pra decorar, eu não consigo usar, só ocupa espaço. Sim. Então, assim, será que tá sendo funcional? É algo primordial pra mim? O que eu tenho é a minha lembrança, o meu sentimento daquele dia. Isso vale muito mais. Sim, claro. Eu também tenho... aconteceu uma coisa dessa comigo, porque o Juan me deu um buquê, quando ele me pediu em casamento, um buquê de chocolate. E assim, as flores são artificiais, mas tinha um chocolatezinho dentro das flores, né? E eu comi todo o chocolate e fiquei guardando o buquê. Aí um dia eu fui arrumar as coisas, eu falei, meu Deus, por que eu tô com esse trambolho aqui? Porque assim, sabe, é sério, a gente não pensa na hora de decorar, a gente não pensa no que vai funcionar pra gente. A gente pensa, tipo assim, no valor, na lembrança, sabe? A gente não para pra pensar, tipo, eu preciso disso aqui, isso aqui vai funcionar nesse ambiente. E aí a gente fica enchendo a casa de trambolho, a gente vira uns acumuladores, sabe? Vou citar um exemplo. Todo mundo conhece aquela casa que tem uma estante cheia de lembrancinha de aniversário, de casamento, de batizado, de chá, de um monte de coisa. E tipo assim, gente, lembrancinha você não usa pra nada. Não, e pensando assim, não é nem lembrancinha. Porque tem muitas outras coisas que a gente acumula. Porque, a avó do meu namorado, ela faleceu recentemente e a gente foi arrumar as coisas. Sim. No quarto dela. Quando a gente abriu o armário, o que tinha de Tupperware, o que tinha de pano de prato, novo, xícara, jogo de talher, o que tinha de edredom, cobertor, lençol, tudo com etiqueta. Então assim, às vezes a gente guarda, é o excesso de coisa mesmo, sabe? Na nossa vida em si.
que vai acumulando. Então, o que será que está sendo funcional? Será que, sabe, o que é primordial? Qual é o nosso estilo que tá entrando isso na nossa vida, né? Que nem aquela coisa da mãe comprar um jogo de pratos e é um jogo de pratos super caro. E que isso entra no minimalismo, né? Porque o minimalismo não é você comprar tudo do mais barato, que vai estragar logo e você vai trocar. Não. O minimalismo é você comprar uma coisa boa, que você sabe que vai durar, e você vai saber cuidar daquilo, Sim, né? sim. E aquilo ali vai existir por muito, muito, muito tempo. Então, às vezes a pessoa compra um jogo de prato super caro, que é super bom, e tipo, a família não pode usar, porque só pode usar quando tem visita, né? Gente! Aí usa Tramontina. Aquele cabo marrom, e quando vai alguém, vai aquele cabo coisa mais linda. Exatamente. Não faz sentido isso. Então, tipo assim, é uma coisa que isso que a gente tá falando aqui, com certeza você que tá ouvindo, você já viu ou viveu isso com algum parente, ou você mesmo já fez isso, e é bom a gente pensar nisso, né? Até onde a gente tá indo com as nossas atitudes, porque reflete muito do que a gente tá vivendo, né? Sim. E entrando nisso, vai também o quinto ponto, que ele fala da organização. Que atualmente, assim, o que eu mais vejo, eu recebo muita planta, né? Onde eu trabalhava, eu pegava planta de imóvel. E a gente, cada dia mais, a gente vê que não tem mais espaço para aquele tão desejado quarto da bagunça. Sim, graças a Deus. E isso é importante. Por que é importante, então, ter organização? Porque a limpeza, ela gera um resultado de um ambiente livre de excesso. Sim. Uma limpeza visual não tem excesso em nada. Então, torna-se um ambiente mais organizado e um ambiente harmônico. Então, por muitas vezes, o que eu vejo também, eu não preciso ter um quarto de bagunça para eu acumular bagunça. Às vezes eu acumulo bagunça dentro do meu armário, como por exemplo a caixa da aliança que eu ganhei. Sim. Não tá visual, não tá atrapalhando em nada no meu quarto. Sim. Mas quando eu abro o meu armário, eu sei que poderia ter espaço para alguma outra coisa ali, que é essencial. E a caixa da aliança não é essencial para mim. E esse negócio de quarto da bagunça é polêmico, né? Porque, tipo assim, todo mundo... Gente, não existe essa pessoa. Se eu for pensar aqui na minha casa, claro que eu faço isso. Eu tenho um caixa com coisinhas de, tipo assim... Ai, nossa, porque eu viajei, eu ganhei essa caneta lá na Bolívia. Então, tipo assim... Não, sério. Eu tô falando isso porque é real. A gente vai embora... Eu não sei se quando você estiver escutando o podcast a gente já foi embora, talvez. Mas eu tava organizando umas coisas pra doar. Uhum. E algumas coisas pra jogar fora. E aí eu comecei a mexer nas coisas e, tipo assim, eu achei uma caneta que eu fiquei pensando assim, nossa, essa caneta aqui que eu ganhei na Bolívia, não sei o que. Eu lembrei do dia, da pessoa que me deu. E aí eu falei assim, eu vou pelo menos tentar usar ela, né? E a caneta nem funcionava, não tinha nem tinta. Tipo assim, eu tô guardando essa caneta aqui. E tipo, várias outras coisas, entendeu? Se eu for pensar, eu vou olhar e eu fico pensando, nossa, mas eu lembro do dia, eu lembro da situação e tal. E eu fico guardando, acumulando coisas. Principalmente eu que viajo muito. Então, geralmente eu volto da viagem com cartinha, com foto, com um monte de coisa. Não, e se você for pegar todas as canecas que você tem das Zeteds? Eu já dei metade das canecas que eu tinha, mas ainda tenho bastante caneca. Então, tipo assim... Gente, realmente a gente não precisa. E o Juan até falou sobre isso comigo. Ele falou assim, amor, a gente não precisa desse tanto de caneca. Nós somos só dois, a gente não tem filhos. O que vale é a lembrança, é o que tá dentro de você, né? Eu sou muito assim, sabe com o quê? Eu vou confessar. Com embalagem de perfume. Eu tenho muita dó. Às vezes acaba, mas eu gosto daquele cheiro. Eu gosto de sentir o cheiro e ter a lembrança. Só que assim, é só eu ir na Boticário e sentir o cheiro do perfume. E outras vezes, a gente precisa ir trazendo isso pro nosso estilo de vida pra dentro da gente, sabe? Às vezes a gente precisa tirar algo de nós pra ter espaço pra outra coisa chegar. Sim, então, às vezes a gente verdade. guarda tanto coisas dentro da gente, não só levando pra decoração, pra esse estilo minimalista, mas dentro da gente mesmo, sabe? Que nem pra entrar um outro perfume dentro da minha caixinha de perfume, um vai ter que sair de lá. Exatamente. Então eu coloquei essa regra em mim. Eu só vou comprar outro perfume quando esse sair daqui. Quando eu jogar essa embalagem fora. Às vezes o perfume acabou e eu tô com um ali, que eu vou tirar da minha caixa. Que eu tô com um que acabou, mas eu fico só sentindo o cheiro. Por quê? Porque foi meu namorado que me deu. Então eu gosto de sentir o cheiro e lembrar dele. Mas assim,
daqui a pouco eu já vou estar com ele. Sim. São lembranças que tá dentro de mim. Sim, sim. Não preciso ter uma embalagem vazia que não faz sentido nenhum, deixar ali só por conta dessa lembrança, né? Esse excesso de coisa, né? E, assim, esse assunto, ele rende muito. Nossa, gente, mãe. rende bastante. E a gente tem que tomar muito cuidado mesmo com o que a gente tá fazendo, porque se vocês forem parar pra pensar, a gente vive nisso e a gente vive normalmente, não percebe. Quando a gente vai ver, passou a vida e a gente passa metade da vida acumulando coisa, né? E, nossa, eu queria muito continuar essa conversa, mas não vai dar. A Sara vai concluir agora e a gente já vai começar a encerrar isso. Eu acho que assim, ó, o que a gente pode concluir é quanto ao isso que você falou mesmo, Sara, em relação a ser um estilo de vida. Sim. Não só em relação ao designer de interiores, em relação a dentro da nossa casa. Porque a nossa casa, ela reflete quem nós somos. Então, a bagunça do meu quarto, ela reflete quem eu sou. Se eu tô cansada, se eu tô inspirada pra arrumar ou não. Então, é dentro da gente. Muitas vezes, o que a gente tá deixando acumular na nossa vida, sabe? Será que o Espírito Santo tá habitando em relação a... Como que tá a nossa vida? Será que tá uma bagunça? Sara, pregadora das nações. O que eu tô acumulando dentro de mim que não tá deixando eu deixar um ambiente mais limpo dentro de mim, sabe? Um ambiente mais que traz mais leveza, sabe? Eu gosto muito de chegar no meu quarto, tá tudo limpo, tudo organizado, mas porque isso tá refletindo quem eu sou dentro de mim. Então, quem você tá sendo, você aí que tá ouvindo, sabe? Muitas vezes a gente guarda coisas dentro da gente que só vai ser bom quando a gente liberar isso, quando a gente expor isso, quando a gente tirar isso dentro da gente. Não é o estilo, não é só dentro da nossa casa, mas é dentro da nossa vida. Então, limpar a sujeira, sabe? Viver num lugar que traga luz pra gente. Quem é a nossa luz? A nossa luz é Deus, a nossa luz é Jesus. Então, Meu que Deus, Ele entre na nossa vida, que Ele entre na nossa vida e que Ele faça mesmo essa limpeza e que pra dentro disso a gente consiga colocar isso pra fora, dentro até da nossa casa. Viver com aquilo que é essencial, sabe? Viver com aquilo que é primordial na nossa vida. Tudo que a gente dá prioridade é aquilo que vai fazer a gente crescer, é aquilo que vai fazer a gente ter um relacionamento melhor com as pessoas. Então, olha como isso tá ligado a vários outros assuntos, vários outros pontos que a gente poderia colocar aqui pra conversar, mas daí vai ficar horas e horas conversando aqui. É verdade. Porque o minimalismo entra em tudo, né? Questão de roupa, de sentimento, nossa, muita coisa. Eu acho que dá pra gente discorrer com isso de outras maneiras, né? Depois. Mas é isso, gente. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Eu fiquei muito empolgada com esse assunto. Eu acho que até poderia render mais, mas enfim, né? A gente não tem tanto tempo assim. Podemos continuar essa conversa nossa no Instagram, né? No meu, @Sara Lima Gimenez, e no da Sara também. @Torres Machado. Torres Machado. Olha o nome, olha o nome. Muito obrigada por escutar esse episódio. Eu tô muito feliz com o retorno de vocês, comentando sobre o que tem achado. Eu tô muito feliz. Muito obrigada, Sara, por vir participar do nosso canal aqui de podcast, né? Eu vou sempre ficar repetindo isso, porque eu esperei muito tempo pra falar isso. Até o próximo domingo, gente. Um cheiro e tchau!